Aula passada a gente começou o método de análise de circuitos. Começamos com análise nodal, vimos as etapas para fazer uma análise nodal e vimos alguns exemplos, dois exemplos aplicando só em um nó, para a gente ter ideia como fazer, e um exemplo, um circuitinho completo, que a gente montou a equação matricial com esse circuitinho, 3 nós, 3 equações, equação do tipo igual a GV, equação matricial, quem chegou agora assista às aulas passadas, tá? Que equaçãozinha matricial, e a gente viu, a gente desenhou o circuito no programinha no site Circuit Lab, e eu coloquei essa equação, esse vetorzinho aqui de fontes de corrente, e coloquei esse vetorzinho condutância no Octave. Quem está chegando agora, Octave é um programinha aqui com a cara do MATLAB. Então é muito bom para resolver contas, fazer cálculos com vetores, matrizes, com números complexos. Tem biblioteca para resolver um monte de coisa. Então, aconselho vocês, todo mundo aprender a mexer em Octave, MATLAB. Quem quiser fazer também automação laboratorial também. Dá para fazer uma janelinha, uma interface gráfica e fazer controle de máquinas, aquisição. Então é sempre bom saber mexer num programinha desse. Eu recomendo o Octave porque é freeware. MATLAB não é freeware. Existe uma versão estudantil que é mais barata. Quão barata eu não sei. Eu acho que o valor é em dólares, cento e poucos dólares, coisa assim. Então, como o real está desvalorizado, então em 1994, quando criou o real, era um real igual a um dólar. Então, agora... então, eu acho que 100 e poucos dólares fica um bocadinho caro, né? 100 e poucos dólares ainda vai, mas reais, 100 e poucos reais ainda vai, né? Mas dólares é complicado. Então, acho bom vocês saberem mexer em Octave. Então, deixei lá o código de Octave no meu site, tá? Tem um link para o GitHub. E vamos continuar agora com o assunto. A gente viu análise nodal. Então agora a gente vai ver, repare que a gente viu análise nodal com fontes de corrente e resistores. Agora a gente vai ver análise nodal com fontes de tensão. Para a gente ver análise nodal com fonte de tensão, a gente tem que introduzir um conceito de supernó. Então vamos ver que bexiga é essa de supernó. Minha gatinha está aqui do lado, restringindo a movimentação do meu mouse. A senhorita poderia ir deitar em outro lugar? Agradeço. Não poderia? Então eu vou incomodar você. Sinto muito. É carência. Eu sou um comando de quem ela gosta. Mas você tem 2 irmãos, viu? Pode deitar com ele já? Ficar lá com ele já? Então... supernó. Que bexiga é essa de supernó? Supernó parece ter um espaço aqui, mas não tem não, tá? Também conhecido como nó generalizado. Vocês podem ver esses nomes nos livros. Que bexiga é essa? Quando a gente faz a análise de malhas, como a gente viu, né, na aula passada, a gente aplica a lei de Kirchhoff das correntes para cada nó. Então, quando a gente tem, por exemplo, resistor, a gente sabe qual é a corrente, a gente consegue montar uma corrente, montar uma equação para a corrente que sai do nó. Então aqui, ó, fonte de corrente, o que entra na equação já é o próprio valor da fonte. O que entra é igual ao que sai, né? Então IF igual a o que sai daqui.
Então, o valor daqui é 0, com a corrente passa aqui V1 menos 0 sobre R2. V1 menos V2 sobre R1. Então, com isso, a gente consegue montar uma equação das correntes. A gente consegue escrever as equações das leis de Kirchhoff das correntes. Quando a gente coloca uma fonte de tensão, qual é o valor da corrente que vai passar pela fonte de tensão? Não sei. A priori, antes de resolver o sistema, eu não sei. Então, não consigo montar uma equação usando uma fonte de tensão. Não consigo escrever a lei de Kirchhoff das correntes quando eu tenho fontes de tensão. Para isso, eu uso a ideia do supernó, também conhecido como nó generalizado. Então, resistor, fonte de corrente, a gente faz como a gente aprendeu a aula passada. Quando a gente coloca fonte de tensão, que é o mais comum, a gente ter fonte de tensão do que fonte de corrente, então a gente complica um pouquinho. Então, vamos ver um exemplo que eu peguei na internet, só que eu adaptei um pouquinho, deixei um pouquinho mais complexo. Então vamos ver este exemplo, vamos resolver o exemplo, que com isso vocês vão entender como a gente faz. Vou desenhar um circuitinho. Olha aí já a fonte de tensão. E vou colocar mais outra fonte de tensão. Quantos nós a gente tem no circuito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Um nó de referência, 0 volt. E a gente vai dar nomes para os outros nós. V1, V2, V3, V4, V5. Não sei se dá para entender que são 4. V1, V2, V3, V4, V5. Então a gente tem que descobrir todas essas tensões. Se a gente tem 5 nós, 5 tensões a se descobrir, a gente precisa de 5 equações. 5 nós, 5 equações. Obviamente que o nó V1, a gente já sabe qual é a tensão. É exatamente a tensão da fonte, que eu vou chamar de VF1. Essa segunda fonte eu vou chamar de VF2. Agora, se eu for aplicar a lei de Kirchhoff das correntes ao nó V1, eu coloco aqui a corrente que vai do V1 até o V2 e a corrente que vai do V1 para o nó de referência. Não sei, porque tem uma fonte de tensão aí. Então, não dá para aplicar a lei de Kirchhoff das correntes a este nó. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui. Isto será o supernó 1. E essa outra fonte? Eu consigo aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para V4? Não, por causa dessa fonte, nem para V5. Então, dá para ficar mais bonitinho.
Vou chamar isso aqui de supernó 2. Por que supernó? Porque eu consigo aplicar a lei de Kirchhoff para o que entra no supernó inteiro, a lei de Kirchhoff da corrente. Porque, por exemplo, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff da corrente neste supernó 1. Então não preciso saber qual é a corrente que passa pela fonte de tensão. A gente vai ver logo como é que a gente vai escrever a lei de Kirchhoff da corrente para cada um dos supernós. Então vamos começar com montar as equações. Se a gente tem fonte de tensão conectando dois ramos, a fonte de tensão é um ramo, conectando dois nós, então os dois nós não são independentes. Os dois nós têm uma dependência muito clara. O V5 depende do V4. O V5 é igual ao V4 mais o VF2. O V1 é igual a 0 volt do nó de referência mais VF1. Portanto, eu já tenho essa dependência clara e com isso eu já posso montar duas equações de nós. Então, vamos começar a montar as equações. Vamos, canetinha. Então, no V1, eu tenho que V1 é igual a 0 volt mais VF1. Já tenho uma equação. V5 é igual a V4 mais VF2. Daqui eu já tenho duas equações. Vamos dar nome para essas. Vamos botar aqui, ó. Equação 1, equação 2. Então eu já tenho equações para dois nós diferentes. Então eu preciso, se eu tenho 5 nós, eu preciso de 5 equações. Eu já tenho duas, preciso de mais 3 equações. Então a gente tem dois supernós e a gente tem dois nós simples. O que eu quero dizer com nó simples? Um nó que não faz parte de supernó. O V2 não faz parte de nenhum supernó. V3 não faz parte de nenhum supernó. O V1 faz parte do supernó 1. O V4 e o V5 fazem parte do supernó 2. Então vamos aplicar a LKC, lei de Kirchhoff das correntes, para os nós simples. Vou escrever as equações aqui em cima, olhando para o circuito, e depois eu arrasto para lá. Então, vamos montar a LKC, lei de Kirchhoff da corrente, para o nó V2. Falta botar as condutâncias, né? G1, G2, G3, G4, G5. Então, como a gente já aprendeu, V2, tudo que tem conectado a ele, G1 mais G2 mais G5, não sei se aquele 5 está claro que é um 5. Agora está. E agora o V2 se conecta aqui, menos V1, o que conecta V2 a V1, G1, menos V3, o ramo que os conecta é o G2, menos V5, o ramo que os conecta é G5. Isto aqui igual a 0. Aplicando a LKC ao nó V3, a gente tem V3 vezes tudo que conecta a V3, G2, G3, G4. Menos o V2
G2 menos V4 G4 menos 0 G3. Por que 0? Porque o V3 está conectado ao nó de referência, portanto 0 volt, e vezes G3, então, como isso é 0, eu não vou escrever. Agora eu vou arrastar isso lá para baixo. Vou chamar de equação 3 e equação 4. Como a gente tem 5 nós neste exemplo, a gente precisa de 5 equações. Já temos 4 equações, falta uma equação. De onde eu vou tirar essa equação? Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aos supernós. Eu só preciso de uma equação. Então basta eu escolher um dos supernós. Não precisa eu fazer dos dois, porque aí eu vou gerar 6 equações para 5 variáveis. Então não faz sentido. Vai ter uma equação que vai ser linearmente independente das outras. Não vai fazer diferença ao sistema. Então, basta escolher uma delas. Eu vou escrever as duas e depois a gente só para vocês verem como se faz. Então vamos aplicar a LKC ao supernó 1. Então, supernó 1, eu não preciso, como eu estou aplicando ao supernó inteiro, eu não preciso saber a corrente que passa pelo capacitor. Como a corrente, a carga não se acumula, então nenhuma carga pode se acumular nem em V1, nem no nó de referência. Então, o somatório das correntes que entra no supernó tem que ser igual a zero. Isso é consequência da não acumulação de cargas. Então, com a corrente que sai do supernó, a gente tem a corrente que vai do V1 para V2. Portanto, a gente tem V1 vezes G1. A gente podia pensar em V1 menos V2 e sair tudinho vezes G1, mas eu já estou pensando naquela separação de variáveis. Então V1 G1 menos V2 G1. Eu tenho uma corrente que sai daqui, ó, de referência para o V3, portanto 0 G3 menos V3 G3, e a corrente que vai do nó de referência para o V5, 0 V5 menos V5, eu não botei o valor disso aqui, G6. Então isto aqui é igual a zero. Então aqui a lei de Kirchhoff das correntes aplicada ao supernova. Vocês entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, tem como repetir? Só essa última parte. Tipo, montando a negócio. Viajei. Tá. Imagine que isso aqui é um supernó inteiro, tá? É um nó inteiro. Então, o que é que vai sair de corrente daqui? Vai sair a corrente do V1 para o V2,
Portanto, eu vou ter o V1 menos V2 vezes G1. V igual a RI, então que é da tensão no resistor, vezes sua condutância vai dar corrente. I igual a GV. Então, I, a corrente que vai de V1 para V2 é V1 menos V2 vezes G1. A corrente que vai do nó de referência para o V3 é 0 menos V3 vezes G3, está aqui. E a que vai do nó de referência para o V5, 0 menos V5 vezes G6. Entendeu agora? Ficou claro, professor. Valeu. Então, isso aí foi o Supernó 1. Vamos fazer a mesma coisa para o Supernó 2. Então, eu vou ter o V4 menos V3 vezes G4. Então, V4 vezes G4 menos V3 vezes G4. Eu tenho a corrente do V5 para o V2, que é V5 G5 menos V2 G5. E eu tenho a corrente do V5 para o terra. Menos não, mais. Espera aí. Aquela forma como a gente aprendeu. Se eu tenho do G5 uma conexão para o V2 e uma conexão para o terra, então os V5 vezes tudo que está conectado a ele. G5 mais G6. Agora ele se conecta ao V2, portanto menos V2 vezes a sua conexão, que é o G5, e ao terra, então menos 0 vezes G6. Eu não vou escrever isso porque é um multiplicar por 0, né? Então, isto aqui igual a 0. Dúvida? Nenhuma? Então tá bom. Agora eu vou puxar isso lá para baixo. Professor, você pode repetir? Eu tenho uma corrente do V4 para o V3, portanto V4 vezes G4 menos V3 vezes G4. V5, como a gente viu na aula passada, o G5 se conecta ao V2 e à referência. Então G5 vezes tudo que se conecta a ele, G5 mais G6. Agora, ele se conecta ao nó de referência, então menos 0 vezes G6 se conecta ao V2, menos V2 vezes G5. Se eu escrevesse, qual é a corrente que vai de V5 para o V2? Seria um V5. Seria V5 menos V2 vezes G2. V5 G2 não, G2 não. G5. V5 G5 está aqui, menos V2 G5 está aqui. E qual a corrente que do V5 para o referência? Seria um V5 menos 0 vezes G6, que está aqui. Só que eu expliquei na aula passada como é que a gente já pensa em montar a equação com as tensões em evidência. E se a gente pensa nas tensões em evidência, eu já sei todos os termos que estão em V5, então já fica mais prático para eu montar a matriz, condutância. Ao invés de escrever a equação e depois ter que reescrever a equação botando as tensões em evidência. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Deu, né? Tá bom. Então eu vou apagar isso daqui. E vou puxar isso lá para baixo.
Então, eu tenho uma equação para o supernó 1 e uma equação para o supernó 2. Só como eu disse antes, eu já tenho aqui 4 equações. Se eu tenho 5 nós, eu preciso de 5 equações. Eu já tenho 4 equações, eu só preciso de mais uma equação. Portanto, a equação de número 5, eu posso escolher se essa equação vai ser esta daqui ou esta daqui. Se você for responder uma questão sobre isso, você não precisa escrever as equações de todos os supernós. Basta escolher o número necessário. Tem 2 supernós, eu só preciso escrever a equação com um deles. Então eu escolho um deles e pronto. Acabou-se. Não preciso estar escrevendo para os dois. Escrevi para os dois aqui só por questões didáticas. Dúvidas? Nenhuma? Aqui é igual a casamento, tá? Fale agora, o caso-se para sempre. Então, uma vez que a gente já sabe a análise nodal com fonte de corrente, fonte de tensão, agora a gente já pode partir para a análise de malhas. A gente viu que a análise nodal é para a gente descobrir as tensões nos nós. E se a gente, ao invés de querer descobrir, claro que se a gente sabe as tensões, a gente descobre fácil as correntes. Mas, se a gente, ao invés de querer descobrir as tensões, a gente quiser descobrir direto as correntes, como a gente faz? Usa análise de malhas, também conhecida como análise de laços. E a gente já viu que malha e laço são coisas parecidas. A diferença é que o laço é mais geral que malha. Malha não pode... O laço pode passar por mais de uma malha. Uma malha é uma malha simples. Portanto, laço é uma coisa mais geral do que malha. Então, da mesma forma que a gente viu lá para análise nodal, a gente vai ver para análise de malhas em etapas. Não vou botar um exemplo e a gente já vai aplicando as etapas neste exemplo. Então, primeira etapa. Definir as correntes de malha. Desenhar um circuitinho com 2 malhas. Lá na análise de nodal, a gente usava começou com resistor e fonte de corrente. A análise de malha é o contrário. Então, a gente vai começar com resistor e fonte de tensão. Quando a gente adicionar fonte de corrente, aí a gente adiciona uma outra coisa chamada supermalha. Então, é tudo análogo. Se eu não abrir a porta do meu escritório, o gato vai ficar miando um tempão. Entra logo, vai.
Vou tirar esse mais ou menos aqui. Então, tá aí o meu circuitinho. Um circuitinho simples. 3 resistores, 2 fontes de tensão. Vou chamar essa daqui de VF1, V da fonte 1, VF2. E eu tenho 2 malhas. Malha aqui, ó. Vou chamar de corrente I1. Malha aqui, que eu vou chamar de corrente I2. Então, qual é a corrente que passa pela fonte VF1 e 1? Qual é a corrente que passa pelo resistor R1 e 1? Qual é a corrente que passa pela fonte VF2 menos I2? Qual é a corrente que passa pelo resistor R2 e 2? Eu acho que isso aqui vai arranhar minha mesa. E comprar uma outra canetinha. Eu arrebentei a minha canetinha. Fui tentar trocar a pontinha da caneta, o tablet, a mesa digitalizadora e arrebentei. Agora eu tô com essa aqui, que é de um tablet, mas essa canetinha tá meio... umas coisinhas ásperas aqui. Eu acho que vai ficar arranhando a mesa. Tem que urgentemente arrumar uma canetinha para a mesa digitalizadora. Voltando para cá. Qual é a corrente que passa pela fonte VF2 e por R2? É a corrente I2. Qual é a corrente que passa pelo resistor R3? É a combinação, é o somatório da corrente I1 e da corrente I2. Portanto, se eu defino que o IR3 é para baixo, se eu definir que o IR3 é para baixo, é na mesma direção de I1. Portanto, ele é I1. O I2 está na direção contrária, sentido contrário. O I2 em R3 está subindo. Portanto, I1 menos I2. Então, se eu descobrir 1 e descobrir 2, eu descubro todas as correntes que passam pelo circuito e tu não vai ficar em cima da minha mesinha digitalizadora não, que eu estou em aula. Então, só aí a primeira etapa, definir as correntes de malha. Segunda etapa, se na análise nodal a gente aplicou a lei de Kirchhoff das correntes para cada nó, na análise de malhas a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para cada malha. Lembrando, a lei de Kirchhoff das tensões é aquela que diz que num circuito fechado, num caminho fechado em um circuito, o somatório das tensões tem que ser 0. Só para lembrar. Então, somatório das tensões que sobem igual ao somatório das tensões que decrescem. Então, vamos ver na malha 1. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para a malha 1. Eu tenho aqui, para I1, a minha corrente em R1 decai assim. E a corrente I1 vai da esquerda para a direita. Então, em R1, nessa malha I1, qual é a tensão que sobe? VF1. Portanto, VF1 igual ao somatório das tensões que caem. Então, percorrendo no sentido, na direção, no sentido de I1, VF1 sobe,
VR1 cai. Portanto, qual é o VR1? É I1 vezes R1. No sentido de I1 em R3, eu tenho I1 menos I2, que é o próprio IR3 que eu defini ali. Então, isso aqui vezes o R3. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões para a malha 2. No sentido de I2. Gato passando. Então, no sentido de I2. VF2 está subindo ou está descendo? Está descendo. O sentido de I2 aqui em VF2 é de cima para baixo. Então, em cima estava positivo e embaixo negativo. Então, ele desceu. Portanto, se desceu, menos VF1 é igual a... em R3, o I2 vai de baixo para cima. Portanto, I2 menos I1 vezes R3 e R2. No sentido de I2, então eu vou ter um mais I2 R2. Dúvidas? Nenhuma? Repete essa última equação aí, professor, por favor. Por que ele ficou VF1? Tá, eu não entendi a voz da menina, não entendi o que ela falou. Eita, desculpa. Ali, por que ficou menos VF1? Porque eu tenho que pensar no sentido da corrente de malha. Se eu estou aplicando a lei de Kirchhoff das tensões na malha I1, eu tenho que pensar no sentido da corrente I1. Se eu estou aplicando em I2, eu tenho que pensar no sentido da corrente I2. Eu defini tanto I1 como I2 no sentido horário. Poderia definir I1 no sentido horário e I2 no sentido anti-horário? Poderia. Não tem nenhum problema. Foi apenas uma questão de definição. Você pode pensar assim, olhando para o circuito, você poderia esperar que a corrente 2, na verdade, vá no sentido contrário. Não necessariamente será, mas você poderia pensar por causa da fonte VF2. Se a fonte VF1 for maior que VF2, a depender dos valores dos resistores também, então, na verdade, a corrente 2 pode ser nesse sentido aí que eu desenhei. Mas é meio que um padrãozinho colocado no sentido horário, tá? Não é obrigatório. Então, se eu coloquei I2 no sentido horário, eu tenho a fonte de tensão V igual a RI. Então, V, as fontes de tensão eu vou escrever na esquerda. Fonte de tensão, pensando aqui, o que sobe igual ao que desce. No sentido de I2, VF2 não subiu, desceu. Portanto, tem um menos. Igual a somatório das correntes que... somatório das tensões que descem. Então, I2 menos I1 vezes R3, que é a corrente que está aqui de baixo para cima em R3, e a corrente I2 que está da esquerda para a direita em R2, portanto, I2, R2. Ainda ficou com dúvida? Não, tudo certo. Capaz de ter ficado com dúvida. Não, mas deixa pra lá, não entendi nada. Acontece muito. Foi o que aconteceu não, né?
Não consegui entender. Obrigada. Tá bom. Eu poderia, ao invés de pensar assim, eu poderia fazer o contrário. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Então, isso aqui é um sistema... Eu tenho duas correntes de malha, duas malhas. Então, tem duas correntes de malha, duas equações para resolver duas variáveis. Então, essas duas equações bastam. Porém, da mesma forma que eu penso assim, eu poderia pensar assim, ó. VF1 igual, eu já penso direto na separação de variáveis. Então, eu tenho I1 e tenho I2 no meu sistema. Então, eu vou ter I1. Então, I1 eu já boto em evidência. I1 passa por onde? Por R1 e por R3. Só que aqui existe uma interseção da I1 com I2 no R3. Portanto, eu já boto aqui, ó, menos I2. Como I2 está no sentido contrário, então é menos. Então, menos I2, R3. Então, para malha 2 agora. Então, a mesma ideia, menos VF1 igual a I1. I1 está com uma interseção aqui com I2, só que no R3. E ele está no sentido contrário de I2. Se está no sentido contrário, menos I1, R3, mais I2. I2 passa por onde? Por R2 e por R3. Então, se eu pensar deste jeito, eu já consigo escrever as minhas duas equações com as correntes em evidência. Então, é mais prático, se você vai resolver um sistema, é mais prático pensar desta segunda forma. Já vai mais rápido. Pensando desta segunda forma, você já consegue direto escrever a equação matricial. Então, você já consegue, vai lá para o Octave e já escreve a equação matricial direto lá. Então, é bom que vocês se acostumem a isso, só para ser mais prático. Eu não mostrei o site para vocês, deixa eu mostrar. Eu atualizei um monte de coisa. Olha que bonitinho. Janelas infinitas. Igual espelhos paralelos. Estão vendo o site, pessoal? Então, sim. Já sim. Aqui, ó, tem um índice. Já que eu adicionei um monte de coisa, eu botei um índice para ser mais rápido para vocês. Vocês clicam lá, vai direto para o que vocês querem. Aqui, ó. Anotações das aulas. Turma é 2, turma é 3. Turma é 3, tá aqui. Aqui, ó, são as aulinhas. Então, foi que eu botei aqui no site, basicamente tudo. Plano de ensino, slides das aulas. Todos os slides de aulas já coloquei aqui. Tá faltando um, eu vou começar. E hoje acho que não começam, acho próxima aula. As anotações da aula, turma é 2, turma é 3. Aulas no YouTube, os links estão aqui até a aula 6. Para vocês aqui, aulas 5, 6, 5 aí agora. Ô, bicho doido! Meu gato aqui tentando fazer umas estripulias e desta vez ele falhou. A aula 5 é a de agora. Então depois da aula eu boto lá no YouTube e já coloco o link. A aula 6 é da sexta-feira. Códigos de Octave. Se vocês clicarem aqui, o código que eu mostrei na aula passada é redirecionado para o meu GitHub. Então tá aqui o código bonitinho para vocês. Se clicar aqui, ó, nas aulas, vão ser direcionados para o link no YouTube. Já coloquei também listas de exercícios. Por enquanto, nas malhas é a lista de número 1. E próxima aula eu começo assunto novo. Eita, bicho treloso. Então
Próxima aula, eu começo assunto novo, princípio da superposição, teorema de Thevenin e de Norton, máxima transferência de potência. Então essas coisinhas aqui a mais, o princípio da superposição, teorema de Thevenin e de Norton, são coisas extras para ajudar a resolver alguns circuitos. Tem uma outra coisinha que eu vou ensinar também, próxima aula, que é fazer conversão delta-estrela. Tem um circuito em formato de delta, como converter para estrela, como converter de estrela para delta. Então eu vou mostrar essa conversão. Para que essa conversão? Porque às vezes você fazer uma análise no circuito, por análise nodal, análise de imagem, você consegue resolver. Mas pode dar um trabalhinho. Então se você conseguir usar, por exemplo, uma conversão delta-estrela, você consegue resolver, pode resolver, por exemplo, qual a corrente que passa pela fonte. Você consegue resolver num instante. Teorema de Thevenin e de Norton, a mesma coisa. Você consegue converter uma fonte de tensão numa fonte corrente ou uma fonte corrente numa fonte de tensão. E com características similares. Então, são métodos extras que tem análise nodal, análise malha, teorema de Thevenin e de Norton e princípio da superposição. Princípio da superposição, todos para ajudar na resolução de exercícios, de circuitos. Então, por enquanto, o assunto de hoje acaba e vocês têm plena capacidade de resolver a lista 1 completa. Claro que tem questão na lista 1 que vai ser mais fácil de vocês resolver com o próximo assunto, que vai ser a conversão delta-estrela e estrela-delta. E lista 3, que vai ser a parte de circuito corrente alternada, impedância, análise fasorial em regime permanente. Vai ser o máximo que a gente vai ver aqui em circuitos elétricos. Links das aulas remotas. Eu sei que já acaba essa semana, essa é uma coisa de aula remota, mas vai que a pandemia piora, o link está aqui, tá? Se você clicar aqui, ó, turma é 2, turma é 3, já tem um link, vai direto para o Google Meet. Ou se você entrar no site do Google Meet, você copia isso aqui e cola lá. O responsável pela aula, por favor, faça isso aqui, só que eu acho que nessa turma já fez, não tem um responsável, mas já fez isso aqui. Isso é para outra turma. Então pronto, tá aí o site todo bonitinho, atualizado para vocês. Horas e horas arrumando este site para vocês, para botar as aulas no YouTube, para deixar tudo bonitinho para vocês. De nada. Ô professor. Oi. Alguma lista vale algum ponto extra, alguma coisa assim? Só para... Vale, com certeza se você fizer a lista, você vai tirar pontos extras na prova. Então, resolva. Professor, passo não, ajude a gente, vá, não custa nada, um pontinho. Um pontinho vai ter na prova. Não, professor, vá, sério. Sério, ponto vai estar na prova. Faça a lista de exercícios que você vai se dar bem na prova. Deixa eu ver aqui. Leva o gato do senhor para aula presencial. Tem 3 gatos. Você quer que eu leve qual deles? O maior, o menor ou a fêmea? A fêmea vai ficar com medo de vocês. O único humano de quem ela gosta sou eu. O site ficou incrível. São linhas e linhas de código que eu escrevi para fazer site. Mentira. O Google Site é muito fácil. É pegar um negocinho e sair arrastando. Stonks. Sei lá que bicho é essa. Leva o que mais causa problema é aquele ali, é o magro. O que mais causa problema é o magro. Os outros são gordos demais para causarem problema. Ficam sedentários. Principalmente o gordão, que tem mais de 9 quilos. Que sobe na mesa digitalizadora. É esse mesmo, é o magro. Quer dizer, a fêmea também sobe. O que não sobe é o gordão. O gordão nem tá aqui. O gordão não gosta muito da minha companhia, não. Só quando ele quer carinho. Carinho não, massagem. Que não é carinho, é massagem. E aí se eu não der a massagem do jeito que ele quer, eu levo mordida. O cliente é exigente.
Só não Professor, paga eu tenho uma nada. dúvida em relação à bibliografia. Somente a nota de aula do senhor já dá para fazer a prova? Ou o senhor recomenda mais alguma? Se você assistiu a aula, aprendeu tudo, você tem a capacidade de tirar um 10 na prova. Óbvio que eu recomendo que vocês leiam os livros, né? Quem lê livro aprende mais. Eu sei assim que não é específico para vocês. É engenheiro de produção. Engenheiro de produção, para que eu quero saber de circuitos? Se um engenheiro tem que saber, qualquer engenheiro tem que saber um pouquinho de tudo, tem que saber toda a física. Bom, exceto física quântica e física relatividade, em geral, um engenheiro não precisa saber. Mas é bom aprender, né? Por isso que a gente estuda a física geral 4. A gente só não estuda a teoria da relatividade geral. Não é triste? Era tão bom que a gente estudasse. A gente também não estuda partículas subatômicas. Triste, né? A gente poderia estudar essas coisas também. Poderia botar uma física geral 5. Eu cursaria. Bom, mas vocês têm que saber um pouquinho de tudo. Não é porque você vai ser engenheiro de produção que você tem que ser leigo em circuitos. Você vai se formar, vai trabalhar numa indústria, a indústria vai ter circuitos. Então é bom que vocês tenham conhecimento básico. Vocês não vão ser os engenheiros elétricos da empresa. Engenheiro elétrico nem cursa essa matéria. No caso dessa matéria, o engenheiro elétrico cursa 4 matérias. Tanto o engenheiro elétrico cursa circuitos elétricos 1, circuitos elétricos 2, conversão eletromecânica de energia e instalações elétricas. Então, o engenheiro elétrico cursa 4 matérias no lugar dessa matéria só. Então, eles vão aprender muito mais do que vocês. O engenheiro eletrônico cursa conversão eletromecânica de energia, circuitos elétricos 1 e 2. Só não cursa a parte de instalações elétricas. Então, vocês, instalações elétricas, aí vocês vão estar sabendo mais do que eu, sou engenheiro eletrônico. Bom, então tá, para engenheiro de produção, mas para que eu preciso saber? Vocês vão estar numa fábrica, é bom vocês não serem leigos. Até porque nem sempre vai ter lá um engenheiro elétrico para vocês, bonitinho lá, para resolver os problemas da fábrica. Então, às vezes, vocês vão ser chamados para resolver alguns probleminhas. Então, por exemplo, correção do fator de potência. Tem a ver com vocês vão ver na parte de circuitos elétricos. Então, toda a fábrica é obrigada a medir fator de potência. Se você fator de potência tem um medidor que a CELP coloca na fábrica, não é o mesmo medidor de energia que tem na casa de vocês. É um medidor eletrônico, mede fator de potência, envia tudo por internet. Se o fator de potência estiver abaixo de 0,92, a indústria é multada e você não quer que a indústria seja multada. Se a indústria for multada, vai ser culpa dos engenheiros. Vão culpar os engenheiros. Tem engenheiro elétrico, faz mal não. Vão culpar você também, que vai ser engenheiro de produção, engenheiro de sei lá o que da fábrica. Vão culpar você também. Então é bom vocês terem alguma noção. Noção para não fazer, por exemplo, um monte de gambiarra dentro da indústria e que a gambiarra, você está lá, quer ligar um monte de equipamento, puxa uma extensão, bota aí. Aí você entrar fazendo a gambiarra, você tem que saber o que uma gambiarra pode causar para a indústria. E aí entra a parte de dimensionamento de condutores, instalações elétricas, questão de luminotécnica, luminosidade da indústria também. Então isso aí vocês têm que ter uma noção. Tem que entrar num escritório e ter a noção. A iluminação tá boa. Entrar na parte da produção e saber, a iluminação está boa. Não, essa iluminação não está adequada. Pelo menos ter a noção. E aí depois, quando vocês tiverem a noção, vocês podem correr lá para o engenheiro elétrico e reclamar. Aí vira problema dele, não de vocês mais. Então é bom vocês terem uma noção geral das coisas. Então vamos voltar para a aula. Então, a compartilhar. Então, você já definiu as correntes de malha, já aplicou a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha.
Tá faltando o quê? O que vocês já sabem que tá faltando. Resolver o sistema de equações. No caso, duas malhas, duas equações, duas variáveis. Então, se o circuitinho tem N malhas, você precisa de N equações. Uma equação para cada malha. Pronto, o circuitinho aqui já tem as duas equações prontas, é só resolver essas equações. Então, óbvio que uma vez que você sabe todas as correntes no circuito, você pode descobrir todas as tensões do circuito. Na verdade, a única tensão aqui que falta descobrir, deixa eu definir aqui o nó de terra, o nó de referência. Então, obviamente, a única tensão que falta descobrir aqui é a tensão em cima do resistor R3. Sabendo a corrente I2 e a corrente I1, você descobre qual é a tensão sobre o R3 fácil. Então, obviamente, você faz uma análise nodal, você descobre as tensões. Se você sabe as tensões, você descobre as correntes fácil. Se você faz uma análise de malhas, você descobre as correntes. Sabendo as correntes, você descobre as tensões fácil. Então, muitas vezes fica a critério de vocês qual é que você vai usar. Se na questão de prova eu peço descubra as tensões no circuito, as tensões em todos os nós, aí você já pode ir direto para a análise nodal para descobrir as tensões. Vai ter que fazer uma análise de malhas, descobrir as correntes para depois descobrir as tensões. Então, visto isso, análise de malhas, repare que aqui tem fonte de tensão e resistor. E se for fonte de corrente? Para análise de malhas, a gente escreve a lei de Kirchhoff das tensões. Se eu tiver uma fonte de corrente, como é que eu vou escrever a tensão da fonte de corrente? Eu não sei. Se eu não sei qual é a tensão da fonte de corrente, fica complicado eu escrever a LKT, lei de Kirchhoff da tensão, para aquela malha que tem a fonte de corrente. Então eu complico a situação. Para isso eu vou usar um artifício parecido com supernó. O artifício de agora vai ser supermalha. Pensei numa musiquinha aqui, quase cantava a musiquinha, mas vocês não iam entender a referência não, porque vocês são novinhos. Eu sou velho. Super Mouse. Vocês não assistem Super Mouse. Super Mouse era da... Eu já era velho quando passava Super Mouse. Então, supermalha a gente usa quando o sistema tem fontes de corrente. Então, vamos direto para um exemplo. Um exemplo que tem 3 malhas, uma fonte de tensão, 2 fontes de corrente.
Sempre bom de praxe a gente definir um nó de referência. Vamos dar nomes para os resistores. Eu errei. 1, 2. Não errei aqui nas minhas anotações. 6, pronto. Então reparem que a gente tem 3 malhas neste circuito. Vamos, canetinha. Eu tenho aqui, ó, essa malha. Eu tenho esta malha. E eu tenho esta malha. Eu tenho 3 malhas. Chamar essa aqui de I1. Chamar essa aqui de I2. Chamar essa aqui de I3. Dá o nome para as fontes, né? VF. Preto. Fonte de tensão. Fonte de corrente 1. Fonte de corrente 2. Então tá aí. 3 malhas. Quanto vale a minha corrente I2? Vale exatamente IF2. Quanto vale a minha corrente I1? Não sei. Não consigo escrever uma equação para isso. Porque ela vai depender do I3 também. I1 menos I3 tem que ser igual a IF1. Então eu não consigo assim aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para a malha 2, nem para a malha 1, nem para a malha 3, para nenhuma delas. Então, vou fazer o seguinte, fazer uma troca. Eu vou tirar essa malha I3. Eu tenho 2 fontes de corrente, então deixo 2 malhas bonitinhas aí, iguaizinhas às fontes de corrente. Agora, 2 fontes de corrente, 2 malhas assim. Eu preciso de uma malha adicional. Uma malha que não passe por nenhuma fonte de corrente. Para eu poder escrever a lei de Kirchhoff das tensões. Existe alguma malha que não passe por fonte de corrente? Não. Então, ao invés de uma malha, eu vou escolher um laço. Existe um laço. Que a gente agora vai chamar de supermalha. Que a gente está em análise de malha, eu vou chamar isso aí de supermalha. Existe uma malha, uma supermalha. No caso, só uma é possível, que não passa por nenhuma fonte de corrente. Vou até pintá-la de azul, desenhá-la em azul. Vamos, canetinha. Esta supermalha em azul eu vou chamar de I3. Repare que I3 não passa por nenhuma fonte de corrente. Então eu consigo escrever para I3 a lei de Kirchhoff das tensões. Eu só não consigo para I1 e para I2. Só que para I1 e para I2, tudo bem. Se eu tenho
duas fontes de corrente, eu já tenho duas malhas aqui, ó, duas equações para as correntes de malha. Quais são essas equações? I1 é igual a IF1, I2 é igual a IF3. Três malhas implicam que eu preciso de três equações. Eu já tenho duas. Se eu preciso de três equações, eu já tenho duas. Então falta uma. Então falta uma. Essa uma será aplicar a LKT na malha I3. Já botei na corzinha certa, que é I3 de azul, aqui de azul. Aqui de vermelho e um I2 de vermelho. Então, professor, qual é a corrente que passa pela fonte IF2 e IF2? Qual é a corrente que passa por R4 e IF2? Qual é a corrente que passa por R5 e I3? Qual é a corrente que passa por R6 e I3? Qual é a corrente que passa por IF1? Ele mesmo. Qual é a corrente que passa por R3 e IF1? Que é exatamente igual a I1. Qual é a corrente que passa pela fonte de tensão? Repare, I1 e I3 estão no mesmo sentido. Então, a corrente pela fonte de tensão é I1 mais I3. Qual é a corrente que passa por R1? Exatamente a mesma que passa pela fonte de tensão, que é I1 mais R3. Alguma dúvida? Facinho? Piece of cake? Roubar pirulito de criança? Então tá. Então vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões às equações. Deixa eu dar aqui o nomezinho para as equações. Aqui, ó. Equação 1. Equação 2. Só falta uma. Vamos aplicar LKT à equação da malha I3. Então, fonte de tensão no lado, resistor e corrente no outro lado. Então, fonte de tensão é o que sobe, resistor e corrente é o que desce. Então, o que sobe igual ao que desce. Então, o que sobe, VF igual a o que desce. No sentido de I3. No sentido de I3. Eu já posso botar em evidência. I3 tem interseção com I1, tem interseção com I2. Ah, esqueci. Qual é a corrente que passa em R2? I1 mais I3 menos I2. Só estava faltando esse. Esqueci. Eu vi aqui, ó, tem três termos aqui. E eu não falei de 3. Então pronto, resolvi daí. Então, I3 tem interseção com I1 e tem interseção com I2. Então, na equação para supermalha da corrente I3, da I3, eu vou ter termo com I1, vou ter termo com I2. I1 está no mesmo sentido de I3, em R1 e em R2. Se está no mesmo sentido, positivo. I1 passa por onde? Na malha de I3. Passa por R1, passa por R2. I2 passa por R2 e por R5. Só que ele passa no sentido contrário de I3, portanto, menos R2 mais R5. E agora o próprio I3, portanto positivo, I3 passa por onde? Por R1
por R2, por R5 e por R6. Dúvida? Nenhuma? Tá bom então, né? Nenhuma dúvida. Então tá tudo bem. Então, a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Vamos, canetinha. Então, se eu tenho um circuito que tem 3 malhas, eu preciso de 3 equações para descobrir cada corrente de malha. Então, se eu sei... Então, resolva aí esse sistema de 3 equações, 3 variáveis. Na verdade, 1 e 2 não preciso mais resolver, né? Eu já sei. Eu preciso resolver agora é o I3 só. Então, resolvo isso aí. Acho I1, I2 e I3. A partir daí eu sei todas as correntes em qualquer ponto do circuito. Então, com isso, a gente acaba a análise de malhas. A não ser que alguém tenha tido alguma dúvida. Só para exemplificar, vou escrever uma coisinha aqui do lado. Escrever até colorido, só para ficar diferente aí. Vamos, canequinha. Qual é a corrente que passa pelo resistor R2? Definindo a corrente da esquerda para a direita, tá? É I1 mais I3 menos I2. A corrente em R5 é a mesma coisa que a corrente em R6, que é... Não, perdão, errei. A corrente em R e R5 da esquerda para a direita é a corrente I3 menos a corrente I2, porque a corrente I2 está no sentido contrário. A corrente, por exemplo, em R3, o 5 está parecendo um 3. Então a corrente, agora está parecendo um 6. Então a corrente em R3 é a corrente I1. A corrente em R2 já foi, né? Então só alguns exemplos, tá? Então a corrente em R1 é I1 mais I3 e por aí vai. Só para escrever aqui para vocês. Vou botar 3 pontinhos aí porque eu não botei em todos os componentes, então vocês já sabem que tem mais. Aí é só para exemplificar. Então pronto. Se não tem nenhuma dúvida, a gente acaba a análise de malhas. Se a gente acaba a análise de malha, a gente vai para o próximo assunto. Professor, eu tenho uma em relação... Eita, agora eu teoria. Mas era a última equação, porque o senhor não usou R4 e R6, se não me engano. Tipo... Tá viajando. R4 e R6. Lá na última equação que o senhor acabou de fazer. Acabou, na não? equação eu usei R6. Fez lá embaixo. Aqui, ó, R6. Não, só... Sim. Ah, tá falando aqui. Não. Lá embaixo mesmo. O R6 não, o R4. Tá falando R4. O R6 só foi no I3 porque ele pega o R1, R2, R5 e R6. Não.
Calma, vá. Repita a Peraí, tu equação. tá falando dessa equação aqui. Exato. Eu me perdi nessa. Tipo, se eu puder repetir, vai ser massa. Vai ser massa, então vai ser energia. É MC ao quadrado. Pronto. Por que eu não usei R4? Porque eu estou falando da malha 3. I3, esse caminho azul. Eu não usei R4 porque o caminho azul não passa por R4. Então não tem como eu botar R4 nessa equação. Calma, no caso esse VF é em relação ao I3, não a tudo. Mas, Não. O VF está aqui porque na malha 3, na I3, o VF está aqui. I3 passa por VF. não, então, aí tipo, você só tá fazendo em referência a I3, né? Eu estou escrevendo essa é a equação para a supermalha da corrente I3. É para a supermalha azul. Ah, pronto. É isso aí. Era só isso mesmo. Pronto. Agora eu compreendo. Professor, Valeu. por esse mesmo motivo, desconsiderou o R3? Não desconsiderei. Não coloquei na equação porque não faz sentido. I3 não passa por R3. Ah, tá bom. É porque o I1, ali o senhor botou que passa em R3, eu fiquei confusa. A LKT é no caminho fechado. O meu caminho fechado aqui é o caminho em azul, no caso. Então você tem que pensar nesse caminho e só. Não ficar divergindo o outro bichinho ali em cima, outro bichinho ali no meio. Se o caminho azul não passa por esses bichinhos, não tem para que esses bichinhos aparecerem na equação. É isso. Então, tranquilo, né? Nenhuma dúvida? Massa, professor, valeu. Então pronto, então vamos começar assunto novo. Fazer chamada que eu não fiz, né? Que negócio é esse de ponto? Troubleshooting and help. Sei lá. Deixa pra lá. Fazer a chamada. Hoje é dia 16. Phrase first column. Senhora Seferino está aí. Aqui. Senhor brasileiro está aí. Anderson nunca apareceu. Quem conhecer, por favor, fala com ele. Senhor Voigt. Cadê o Voigt? Tá aqui não. Ei, o Voigt só veio numa aula. Anne Caroline. Presente, professor. Antônio Matheus, tá aí. Presente, professor. Tá aí. Emanuel. Manuel faltou. Gabriel Henrique, que segundo prenome bonito você tem, está aí. Aqui. Heitor está aí. Yasmin também está aí. Que lindo. Heitor e Yasmin nunca faltaram. Que emoção. Jefferson está aí. Nunca faltou. Que emoção. João Marcos nunca faltou. Que emoção. Caroline Isabel. Presente. Tá aí, não faltou. Ligia está aí, também nunca faltou. Lorena nunca veio. Luana está aí, nunca faltou. Lucas faltou.
Agora no Monte de Maria, não, nessa turma só tem 3. É muita Maria nesse ano. Maria 1, tá aí. Maria 2, tá aí. Maria 3, tá aí também. Mauro Henrique, que segundo prenome bonito, você tem? Está aí. La Gioconda. A musa que tem quadro e tem música. Mona Lisa. Presente. Paralisa com seu olhar, ou me usa pro seu prazer. Só que ele canta bem agudinho, né? Não vou cantar agudinho feito ele nunca. Raíssa. Não, veio, trancou. Rian tá aí. Presente. Nunca faltou. Paula tá aí e Gustavo Lira está aí. Que emoção. Tô aqui, professor. Eu sei que tu tá aí. Eu disse que tu tava aí. Mas Obrigada. eu já tinha posto presença no em tu, em Gustavo e Cláudio Novo. Então pronto, é isso aí. Vamos voltar pra aula. Ô, professor, rapidinho. Na equação 2, por que ficou Demorou. I2 igual a IF3? Que eu não vi no circuito. Qual a equação? Essa aqui? Aí, na equação 2. Porque olha pro circuitinho aqui, ó. Qual é a corrente que passa no IF2? I2. Então I2 tem que ser igual a IF2. É porque eu botei IF3. O problema era esse porque eu botei IF3. Era esse. Nem tem IF3 aqui. Acaba fazendo uma besteira dessa da prova, é uma questão por besteira. Eu fazia besteira direto. Era tanta prova que eu podia ter tirado 10, mas prova de conta eu errava a conta, mas besteira dessa. Matéria que eu ia pra final por errar besteira em conta, era tão comum. Lembro de uma, era mecânica e resistência dos materiais. Mecânica pra mim sempre foi um negócio muito fácil, muito trivial. E eu fui pra final dessa matéria, por quê? Porque eu não sabia assunto, então eu sabia tudo do assunto. Podia dar aula do assunto. O problema era conta, matriz. O cara erra ali no meio. Oxe, pelo menos eu erro um bocado. Quando o trabalho é fazer conta, sair escrever equação, resolver. Oxe, o cara erra lá no número, escreve um negócio errado, escreve um sinal errado. O cara sabe o assunto e não tira 10, né? Lasca. Passei muito por isso. E agora quem passa por isso são vocês. Então pronto, é isso aí. Ninguém mais tem dúvida, então eu vou para o próximo assunto. Próximo assunto vai ser em PowerPoint. Assunto bestinha, não vou estar deduzindo conta. Tem conta a se deduzir, mas eu não vou deduzir. Eu adoro deduzir conta, tá? Adoro. Faz parte do aprendizado, mas tem conta assim que não é lá grande coisa para se deduzir. Pronto. Transformação delta estrela ou pi t. Vamos ver que bexigas são essas. Olha aqui um circuitinho em delta. Olha o circuitinho estrela. Olha aqui os resistores bonitinhos, mostrando como é a cara do circuito. Então, o que é uma ligação estrela, também conhecida, você pode encontrar algumas falando Y, tá? Mas é mais comum chamar de estrela. Ou ligação T. Acho que o pessoal de engenharia elétrica chama mais de T, o pessoal de eletrônica chama mais de T. O pessoal de elétrica usa muito em
sistema trifásico, transmissão e distribuição de energia na indústria, motor trifásico, ligação estrela, ligação delta. O pessoal de eletrônica não trabalha com essas coisas. Então, o pessoal da eletrônica trabalha com, por exemplo, desenvolvimento de hardware. Aí tem uma antena. Para fazer casamento de impedância de um circuito com antena, aí usa uma ligação que pode ser ou a ligação em T ou pode ser a ligação em π. Só que a ligação em T é a ligação estrela e a ligação em π é a ligação delta. É a mesma coisa. Agora eu vou explicar por que estrela. Uma estrela de 3 pontas. Olha aqui que bonitinha essa estrelinha. É só por isso que chamam de ligação estrela. Alguns chamam de Y porque se olhar para isso aqui parece um Y. Se você redesenhar isso aqui na forma como está aqui embaixo, vira um T. Então, o engenheiro eletrônico desenha assim como o T, o engenheiro elétrico desenha como um Y. E a ligação delta? A ligação delta é essa bexiga aqui, que na verdade é um delta invertido. Então, pode ser que vocês encontrem algumas fontes que ao invés de chamarem de delta, chamam de triângulo. Não é muito comum não triângulo, mas acontece. Nem o Y não é muito comum não, mas acontece. O engenheiro eletrônico não desenha assim não. O engenheiro eletrônico desenha da forma como está embaixo. E aí chama de ligação π. Porque tem as perninhas aqui, os resistores estão nas posições das perninhas e da parte de cima do π. Olha, agora que eu percebi, o π é uma mesa estilizada. Poxa, agora eu vou mandar fazer uma mesa para minha casa em formato de π. O pezinho tem que ser assim, ó. Eita, falta do que fazer, falta do que pensar. Então, quando o resistor está em série, o resistor está em paralelo, a gente já sabe resolver. A gente já viu isso antes. E vocês já sabem isso desde a segunda série. Na ligação delta e na ligação estrela, os resistores não estão assim em série em paralelo. Então, assim, pode ser mais complicado resolver um circuitinho com esses tipos de ligações. Então, para isso que a gente vai ver esse assunto. Inclusive, tem questão na lista de exercício que dá para resolver na primeira lista de exercícios. Comecem a fazer hoje, tá? Divirtam-se. Tem questão que dá para se fazer responder com análise nodal. Porém, se você fizer essa transformação aqui, ΔY ou Y delta, você consegue resolver de forma mais fácil. Sem ter que estar pensando em análise nodal ou análise de malhas. Essas configurações são muito comuns. Por exemplo, em circuitos trifásicos. Transformador trifásico, motor trifásico, a distribuição, a transmissão de energia ocorre de maneira... eu sempre falo dois, que existe uma diferença entre transmissão e distribuição. Parece o mesmo, mas existe uma definição diferente, tá? Transmissão é coisa de longa cidade, distribuição é já lá no meio do mercado do consumidor. Então, por exemplo, aqui no meio da cidade, Recife, você tem distribuição de energia. Se você vai ali, subestação da Chef, ali no Bungi, você tem transmissão de energia. Então, existe uma diferença. Até a questão do nível de tensão é diferente. Quando vai chegando, quando você vai transmitir, a tensão é mais alta. Quando você vai chegando no mercado consumidor, você vai abaixando o nível de tensão. Quanto mais abaixa, por proteção, e também no meio quanto maior a tensão, maiores os postes têm que ser, mais distantes os condutores têm que ser um dos outros. Então aquelas linhas lá da subestação que tem lá no Bungi, não, é São Martin. Tem no Bungi também uma da Celp, em São Martin tem da Chess. Quer dizer, da Celp não é subestação, é um escritório da Celp lá. Escritório não, um prédio, uma estrutura grandona da Celp que tem lá. Tem a subestação em São Martin, que é da Chess. Aquilo ali recebe 230 kV. Você não vai estar botando 230 kV no centro de Recife.
E as torres são grandonas, os condutores são bem espaçados. No meio das ruas você não tem condição de botar uma torre daquela. Você bota um poste e os espaçamentos entre os condutores são menores. Então, por isso, esse é um dos motivos você está baixando a tensão, né? E você também não vai estar botando 230 kV por onde o pedestre passa. Aí você vai abaixando. Então, é comum assim no meio da rua você vê postes com transmissão de 13,8 kV. Já é bem mais baixo do que 230 kV. Aí você joga esse 3,8 kV num transformador e do transformador sai os 220 volts, que alimenta a casinha de cada um de vocês. Então, essas configurações delta e estrela são muito comuns em circuitos trifásicos, motores trifásicos, transformadores trifásicos, em filtros de tensão. Mais adiante vocês vão ver o que é um filtro de tensão. Vão ver a questão de resposta em frequência. Quer dizer, vocês não vão ver isso, não. E vai ver isso o pessoal de mecânica. E eu acho que o pessoal de naval deve ver também. Que eles estudam servomecanismos e sistemas de controle. É usado também, por exemplo, eu já usei para fazer casamento de impedância de antena. Para evitar reflexões e se melhorar a transmissão de potência. E manter o sinal mais bonitinho. É usado, por exemplo, ponto de Wheatstone, que é uma ponte usada para medir resistências, por exemplo. Ou, ao invés de se você bota um resistor variável com alguma coisa, você pode medir esse alguma coisa. Por exemplo, um resistor variável com pressão. Então, você pode medir a pressão no resistor. Também pode aparecer de forma disfarçada em outros circuitos. Por exemplo, nesse circuitinho aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma ponte de Wheatstone. Tem aí uma ligação delta. Que dá para a gente converter uma delas para ligação estrela e fica mais fácil resolver o circuito. Então, transformação ΔY. É possível você converter uma na outra sem alterar a situação do circuito, sem alterar o propósito do circuito ou o que for. Para isto, imagine o circuito como uma caixa preta. Então, você tem aqui um circuitinho, tem um desenho de circuito, mas tem uma caixa cinza. Eu botei cinza, na verdade é um preto com transparência, fica cinza, que é para vocês verem que tem um circuito, um negocinho dentro. Só para saber, mas imagine que isso é uma caixa preta, vocês não sabem o que tem. Só que isso aí é um quadrupolo, 4 polos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então imagine que você vê só o quadrupolo, uma caixinha preta e um quadrupolo. Você não sabe o que tem dentro. Mas vamos dizer que você sabe que ali dentro tem só resistor. Então isso pode se comportar como circuitinho delta, um circuitinho Y, estrela. Então, se as resistências entre os respectivos terminais desse primeiro aqui, que é estrela, e do segundo, que é um delta, se as resistências entre os respectivos terminais forem iguais, os circuitos são equivalentes. O que é que eu quero dizer com isso? A resistência, você mede a resistência de 1 para o 3, vai dar R1 mais R2. Você mede a resistência aqui, ó, no de baixo, de 1 para o 3, vai dar RC. Você mede a resistência aqui, ó, de 1 para o 2, vai dar R1 mais R3. Você mede a resistência aqui de 1 para o 2, no de baixo, vai dar RB. Você mede a resistência do 2 para o 4, vai dar 0. Então, se você mede se as resistências entre os respectivos terminais forem iguais, os circuitos são equivalentes. Eu não vou demonstrar como é que você faz essa transformação. Existe uma matemática para isso. É uma matemática simples, matemática de colégio. Não tem nada de cálculo nisso aí. Só montar umas equaçõezinhas algébricas. Dá um trabalhinho. Por isso que eu não vou mostrar. Quando você mostra uma dedução complicada, vocês ficam, aluno ficar de saco cheio. Começar a perder
a atenção, começar a desviar a atenção, começar a pensar na menina do Tinder. Então, não vou mostrar isso aí, mas a prova disso aí é tranquila, até matemática de colégio. Então, se você quiser ver a prova disso aí, seção 3.7 do livro de circuitos elétricos do Nilsson e Riddle. Eu vou só colocar aqui os resultados. Então, para você fazer uma conversãozinha aqui, ó. Eu tenho aqui o desenho dos dois juntos, tá? Tem o estrela e tem o delta juntos, para vocês verem como é feita a conversão. Então, se você quer substituir essa estrela pelo delta, você tem que fazer esse circuitinho aqui. Ou o delta por essa estrela é essa transformaçãozinha aqui do jeito que está aí no desenho. Então, existe uma relação das resistências do estrela com delta ou do delta com o estrela. Então, se a gente tem... Repare que R1, R2 R3 são no circuitinho em estrela. O A, RB e RC são no circuitinho em delta. Então, se eu quiser passar do estrela para o delta, então o que eu tenho que fazer? Do estrela para o delta é só você botar aqui o RA, o RB e o RC, e o RA tem que seguir essa equação, o RB tem que seguir essa equação, o RC tem que seguir essa equação. Acabou-se. Não tem mais nada para fazer, é só isso mesmo. Então, repara aqui a equação do RA. No numerador tem o somatório dos produtos 2 a 2. R1 com R2, R1 com R3, R2 com R3. E embaixo tem o que? O R1. R1 está onde? No lado oposto ao do RA. RB. RB igual a, em cima, o somatório dos produtos 2 a 2. Que é a mesma coisa do RA. O numerador é o mesmo para todos. Soma dos produtos 2 a 2. R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. O que muda é o denominador. Então, no RA, o denominador é o resistor oposto. No RB, o denominador é o resistor oposto. No RC, o denominador é o resistor oposto. Sempre o denominador é o resistor oposto. Tem dúvida? Não? Então tá bom. Então, se a gente já viu como passar de estrela para delta, como é que a gente passa então de delta para estrela? Então, aqui o estrela R1, R2, R3, o delta é RA, RB, RC. Então, a equação é outra. Então, R1 é igual a, em cima, produto de dois resistores. Quais são os resistores? O que não é o de oposição. Vamos chamar assim os resistores adjacentes. Então, R1, cadê o R1? Aqui, R1 igual a numerador, RB e RC no numerador. O RA, que é oposto, não entra, só entra os adjacentes. E embaixo, o somatório de todos os resistores. Então, RA mais RB mais RC. R2, a ideia é a mesma. O denominador, agora é o denominador. O denominador não muda, é o somatório de todos os resistores. O que muda é o numerador. Então, é o produto dos dois resistores adjacentes. Então, se o R2 está aqui, quais são os resistores do delta adjacentes? O RA e o RC. R3, quais são os resistores adjacentes? O RA e o RB. É só isso. Não tem nada demais. É só seguir aqui esse passo a passo. As equaçõezinhas e acabou-se. Não tem mágica. Por exemplo, esse circuitinho aqui. Determine a corrente e a potência fornecidas pela fonte. Esse monte de resistor aí, essa configuração de resistores. Isso aí é equivalente a um resistor só. Qual é o valor desse resistor? Não sei.
Se eu souber o valor desse resistor, eu sei do resistor equivalente, eu sei qual é a corrente fornecida pela fonte. A tensão da fonte é 40 volts. E a corrente? Se o seu resistor, eu sei a corrente. Se o seu resistor, eu sei a corrente e eu sei a potência. Então, eu respondo essa questão. Se eu souber qual é a resistência equivalente. Então, repare que o resistor de 5 ohms está em série. Agora, essa configuração aqui meio maluca, eu posso pensar, por exemplo, que isso aqui é uma configuração delta desse resistor de 100 ohms com resistor de 125 e com resistor de 25 ohms. Eu posso também pensar que isto é uma ligação delta do resistor de 40 ohms com o de 25 ohms com o de 37,5. Então, se eu quiser resolver essa questão sem estar usando análise nodal, análise de malhas, eu consigo resolver calculando a resistência equivalente. E para isso, vem a transformação no caso de delta para estrela. Então, se eu transformo esse delta de cima numa estrela, eu vou terminar com essa configuraçãozinha aqui. Olha aqui, ó, como fica muito mais simples. Esse da esquerda, olhando para ele, se eu não souber essa transformação de delta para estrela, como é que eu resolvo fácil? Não sei. Eu teria que montar as equações. Já o da direita, como é que eu resolvo fácil? Oxe, fácil, ó. 10 ohms em série com de 40 dá 50 ohms. 12,5 ohms em série com 37,5 dá 50. 50 em paralelo com 50, a gente já sabe que dá 25. 25 em série com 50 e em série com 5, 25 mais 5, 30, mais 50, 80 ohms. Acabou-se, fiz de cabeça. Então, uma vez que eu fiz a transformação de delta para estrela, o resto eu faço de cabeça. Então, eu tenho uma resistência equivalente de 80 ohms. 40 volts no resistor equivalente de 80 ohms. Qual é a corrente? V igual a RI e igual a V sobre R. 40 dividido por 80, corrente meio ampere. Corrente meio ampere. Tensão 40 volts. Qual é a potência fornecida pela fonte? Potência igual a tensão vezes corrente. 40 vezes 0,5. 20 watts. E resolvida a questão. Então, o que é que eu tenho que fazer? É simplesmente passar a configuração delta para a estrela. Então, lembrando a transformação aqui, ó, a transformação desta página de delta para estrela, só seguir estas equações. Então, embaixo, vamos converter o delta de cima para uma estrela. Se eu quisesse converter o delta de baixo, não tem problema. Dava na mesma coisa. Ia resultar um circuitinho parecido. E a gente ia conseguir resolver do mesmo jeito. Então vamos pensar no de cima, o delta de cima. Então aqui, ó, então delta vai virar essa estrela. Agora esse resistorzinho aqui, que é o R1. Embaixo é o somatório, ó, somatório de todos os resistores do delta. 100 mais 125, 225, mais 25, 250. Então, no denominador, vai ser sempre 250. E no numerador, é o produto dos resistores adjacentes. Então, esse de 50 ohms é adjacente ao de 100 e o de 125. Esse aqui, ó, que virou 10 ohms, é adjacente ao de 100 e ao de 25. Aqui é o produto. Opa, falei besteira. 10 ohms, falei besteira. Falei besteira? Tem coisa errada aí, é?
12,5. Cadê 12,5? Porque esse aqui que é o R2. Aqui, ó. O de 12,5 aqui que é o R2. O adjacente a ele é o de 125 e de 25. Aqui, ó, 25 vezes 125 em cima. E esse de 10 ohms, que é o R3. O que tem de adjacente? O de 100 ohms e o de 25. Aqui, ó, 100 vezes 25. Resolvendo isso aqui, dá as resistências já escritas. Então, com essa besteirinha aqui de conta, eu consegui converter esse delta para essa estrela. Com essa estrela, eu consigo responder a questão de cabeça. Então, ao invés de eu estar montando equações de nodais, equações de malha, para estar resolvendo esse circuito, eu faço essa transformação. E é fácil, eu respondo o enunciado nesta questão. Dúvidas? Já são 12h01, acabou a aula. Alguém ficou com dúvida, pessoal? Ninguém? Fácil, né, isso aqui, né? Então, pronto. Acho que não, professor. Oi? Acho que não. Então tá. Eu vou tentar fazer a lista. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso trazer para outra aula? Claro. Beleza. Pode não, deve. Beleza. Então pronto, é isso aí. A aula de hoje acaba com isso aqui. Dúvidas falem agora ou calem-se para sempre. E se não, vida longa e próspera. Nem todo mundo consegue fazer isso. É isso aí. Tchauzinho, pessoal. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde.